Meus amados irmãos, conforme do conhecimento de todos, creio, nós estamos aqui com a figura ilustre, estamos recebendo uma família ilustre, abençoada, né, a família do nosso querido irmão pastor Tiago Wagner e a sua digníssima consorte, a irmã Ariane, e 3 rebentos que estão por aí, né? Pois bem, nessa oportunidade, eu reitero, o pastor Tiago Wagner tem trazido para nós um curso de aconselhamento bíblico, né? O objetivo é que toda a igreja possa aconselhar-se mutuamente e, para isso, se utilizando das Sagradas Escrituras, né? Conselho, todo mundo tem um para dar, mas conselho bíblico é necessário aprender. É necessário estar preparado para você trabalhar com essas pessoas que estão enfrentando problemas e precisa ouvir uma palavra não nossa, mas uma palavra que venha da parte de Deus. A nossa palavra pouco efeito tem, mas a palavra do Senhor traz resultados. E é por isso que o aconselhamento precisa ser bíblico. Amém? Quem se lembra que 2 domingos atrás nós falamos sobre... Quem se lembra? Ansiedade. Falamos sobre ansiedade, né? Como vencer a ansiedade. E nos utilizamos à época da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando Paulo vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E Paulo ainda diz que nós devemos... não apenas orar, mas nós devemos também pensar em tudo que é bom, em tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que louve o nome do Senhor. E Paulo ainda encerra esta instrução, dizendo que não apenas devemos orar e pensar, mas também nós devemos agir. Então, 3 remédios que nós vimos há duas semanas atrás, 3 remédios para a ansiedade. Primeiro, orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. E terceiro, agir corretamente. Certo? No domingo passado, nós falamos e demos prosseguimento, falando sobre a depressão, já que estamos nesse setembro amarelo, né, onde há uma preocupação muito grande, e campanhas estão sendo feitas em prol da prevenção do suicídio, tá? E uma das maiores causas de suicídio é a depressão. Por isso nós vemos numa escalando, né, ansiedade, semana passada depressão, né, e tocamos em alguns pontos. Algumas igrejas, elas erroneamente, equivocadamente, elas entendem que depressão é opressão, é possessão maligna, né? E não é bem isso que a Bíblia diz, tá? Há outro grupo que também diz que depressão é simplesmente pecado, resultado de pecado inconfesso. Pode ser, pode ser. O rei Davi, ele atravessou um momento de depressão, exatamente por conta do pecado que ele cometeu. E você vai ver isso no Salmo 32, Salmo 35, né? O Salmo 51 vai mostrar exatamente como o pecado de Davi, inconfesso, trouxe um processo depressivo, até que o Senhor o alegra quando ele confessa seu pecado, liberta, o regenera. Pois bem, nós vimos também, queridos irmãos, que a depressão, ela precisa de acompanhamento médico, né? Depressão precisa de acompanhamento médico. E, ao contrário do que muita gente imagina, a depressão não é alguma coisa exclusiva de quem está distante de Deus. Não é. Nós vemos isso não apenas na figura do rei Davi, mas vimos também na figura do profeta Elias. Lembram-se de Elias? Aquele profeta que, quando ele sobe o monte para orar, ele ora e cai fogo dos céus. Pois bem, logo após Elias orar e cair fogo dos céus, diz a palavra de Deus que ele houve uma ameaça da rainha Jezabel, dizendo que o mataria no dia seguinte até aquelas horas.
porquanto os profetas de Baal foram todos mortos à espada, após cair fogo dos céus. O povo de Israel, que andava cocheando entre dois caminhos, quando viu o fogo cair do céu, então todos se dobraram para dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, então, quando houve aquela ameaça de Jezabel, aquela ameaça desestabilizou o profeta. Percebam, um homem extraordinário, extremamente usado por Deus, mas uma ameaça desestabiliza ele, e aquela desestabilização promoveu nele um medo. E a Bíblia diz que ele não apenas sentiu medo, mas ele fugiu para o deserto. Ó bem, você se desestabiliza, você sente medo, você foge. A Bíblia diz que depois de fugir, ele se isolou. Não é um processo da depressão? Medo, fuga, se isolar, isolamento, né? Até que Deus envia um anjo para conversar com Elias, para alimentar Elias. E ali começou então o tratamento de Deus para ele. Primeiro que Deus deixou ele dormir, coisa boa. Depois Deus traz um alimento para ele, o anjo desperta dizendo, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. E Elias então levantou, comeu e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Até que ele chegou até o Monte Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega no Monte Horebe, diz a palavra que o Senhor faz com ele o que os terapeutas fazem. Colocou Elias para falar. Que fazes aqui, Elias? Colocou ele para falar. E diz a palavra de Deus que ele começou a jogar para fora tudo que estava dentro dele, uma visão distorcida. Geralmente, quando a pessoa está num processo depressivo, ela traz consigo uma visão distorcida da realidade. A visão de Elias era a seguinte, só eu restei, só sobrou eu, não tem mais ninguém que é fiel a Deus, isso é, a rainha Jezabel acabou com todo mundo. E Deus vai dar a ele uma cosmovisão diferente, vai dizer, Elias, ainda tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Elias, Deus vai continuar dizendo assim, Elias, volta pelo caminho que você veio, isso é, dá meia volta. O que é dar meia volta, gente? O que vocês se lembram? Meia volta é o quê? Eu estou vindo para cá, faço isso. Metanoia. Metanoia. Metanoia é o quê? Arrependimento é o quê? Eu estou nessa direção. Metanoia, eu venho para essa. Ok? Deus diz, volta pelo caminho que você veio, Elias. E outra coisa, você vai ungir a Jeú, você vai ungir a Azael, e você vai ungir ainda Eliseu, profeta, em teu lugar. Olha o que Deus estava falando, o teu ministério não acaba quando você diz, basta, chega. Eu quero conversar com vocês hoje, dizendo também de grandes homens, e eu trouxe a época, e lembrei a congregação, de grandes homens de Deus que passaram por processo depressivo, como John Bunyan, né? Todos conhecem John Bunyan? Se vocês não conhecem, talvez, o nome dele, você vai se lembrar se eu disser uma das obras dele, O Peregrino. O Peregrino é o livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino. Escrito por John Bunyan. E John Bunyan tinha uma crise depressiva terrível. Não apenas ele, mas o chamado príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, do Tabernáculo de Londres. A história diz que Spurgeon ele tinha crises depressivas terríveis. E às vezes ele precisava se ausentar um tempo da igreja para fazer tratamento. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu vou encerrar os exemplos com um homem chamado David Brenner. Eu não sei se vocês já leram, não sei se... Alguém aqui já leu o diário de David Brenner? Alguém leu? Para quem não leu, eu aconselho, leia. Eu me lembro de uma expressão de John Wesley, e John Wesley, ele chega a dizer o seguinte,
A obra que mais me impactou depois de ler a Bíblia é o testemunho de David Brenner. David Brenner foi noivo da filha de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi aquele homem que pregou o famoso sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o sermão que ele pregou foi algo tão poderoso que as pessoas seguravam na coluna do templo com medo de cair no inferno. Pois bem, esse David Brenner era noivo da filha de Jonathan Edwards. E esse homem, ainda muito jovem, ele saiu, deixou tudo, abandonou tudo, foi evangelizar os índios nos Estados Unidos da América. E lá ele foi acometido de uma enfermidade grave e ele morreu muito jovem, tuberculoso. O que eu quero dizer para você é que David Brenner também era um homem que sofria de depressão. E a palavra é para quem está aqui, que é ansioso e que está deprimido. E o tema da mensagem de hoje é suicídio não. Viva e não morra. Há uma palavra de Deus para você. E eu quero ler um texto, Efésios capítulo 5, verso 29, que diz assim: nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, dela alimenta e dela cuida, como o Senhor também o faz à igreja. Isto é, nós nascemos com um instinto de autopreservação, gente. Certo? Qualquer coisa fora desta autopreservação, desta essência da nossa natureza, alguma coisa que você possa ouvir dizendo assim, eu quero dar cabo da minha vida porque não tem mais esperança. E pode ser que você esteja passando por um processo depressivo, e eu quero te dizer que existe solução. Existe solução. Você pode dar um glória a Deus porque tem solução? O nosso Deus tem poder para tudo. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus é aquele Deus que, com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas, Ele foi dizendo, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Será que Ele não tem poder para dar solução à depressão que você está passando por ela? Saiba que Deus conhece as suas dores, conhece as suas lágrimas, conhece as suas aflições, a sua ansiedade, as noites mal dormidas, e também Deus conhece a sua depressão. Depressão não é sinônimo de desacerto, de vida errada, não. Depressão é necessário tratamento médico, necessário terapia, e é necessário uma igreja que seja uma comunidade terapêutica para abraçar você, para dizer, você não está sozinho. Tem um povo junto com você, e o Deus Todo-Poderoso a quem servimos, Ele nos levantou como comunidade terapêutica para atender a todos ansiosos, deprimidos, porque na presença de Deus há abundância de vida. O nosso Deus é um Deus que tem prazer na vida. E eu quero encerrar essa parte, porque o pastor Tiago Wagner vai estar aqui completando isso, trazendo da experiência dele como instrutor em aconselhamento. E eu quero apenas lembrar-lhes que Romanos capítulo 14, versos 7 e 8, diz assim, se vivemos, presta atenção nisso, Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 7, diz assim, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. O que Paulo está dizendo, queridos? Ninguém vive para si, e ninguém morre para si. Nós não podemos, com as nossas próprias mãos, dar cabo da vida que foi Deus que nos deu. Nós não podemos intentar, se isso seria uma usurpação de um poder que nós não temos. O poder da vida e da morte pertence a Deus, somente a Deus. Eu me lembro das palavras de Agostinho de Hipona, e ele diz que o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. Ao contrário do que as pessoas que pensam em suicídio, e diga de passagem, para que vocês tenham ideia, mais de 50% da população mundial, são dados científicos esses, mais de 50% da população mundial, um dia já pensou em dar cabo da sua vida. Mais de 50%. Pode ser que, nesse percentual, uns desses estejam aqui.
Talvez você não saiba, mas morre mais gente com suicídio do que sendo assassinada. No passado, havia muita gente, assim, pessoas de mais idade, suicidando. Hoje, há um índice elevadíssimo de suicídio no meio de jovens, no meio de adolescentes. Muito elevado. Na verdade, nessa fase da vida, jovens e adolescentes, só quem leva à morte mais do que o suicídio são os acidentes, né? Seja de trânsito, acidente em casa, coisa desta ordem. Apenas isso, nessa faixa etária. Então, é necessário que a igreja ela entenda isso. E eu quero dizer para você que já pensou em suicídio, ou quem sabe você está aqui e já ainda pensa nisso, ainda tem essa ideia, ou você que está nos assistindo ainda tem essa ideia. Eu quero dizer a você que quando Deus criou o homem, presta atenção nisso, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Ele toma do barro e Ele faz do homem, Ele faz do barro obra-prima de suas mãos. Ele faz aquele boneco de barro e Ele sopra nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Então, ao contrário do que você imagina, se eu der cabo da minha vida agora, eu dou cabo do meu sofrimento. Não, porque nós somos diferentes dos animais. Acabou a vida, acabou tudo. Deus soprou nas narinas do homem, dos nossos pais, do nosso pai Adão, o fôlego de vida. E a Bíblia diz, e o homem foi feito alma vivente. Então, dar cabo da vida não é a solução. Porque, ao contrário do que você imagina, existe dentro de você uma alma que vai viver para sempre. E você tem a oportunidade aqui para conhecer o poder do Evangelho. Talvez você está nessa condição porque há um propósito de Deus. E eu me lembro das palavras de Paul Tripp, e encerro aqui as minhas palavras. Paul Tripp, ele escreve algo extraordinário, que ele diz assim, Deus se utiliza de uma graça violenta em algumas oportunidades para salvar pecadores. E o que ele chama de graça violenta é permitir que algumas situações nos cerquem, permitir que circunstâncias nos aflijam a tal ponto de que eu não vejo mais saída se não me entregar a Cristo. Saiba que Deus te ama tanto. E a prova do amor de Deus não é uma prova apenas de palavras soltas ao vento. A prova do amor de Deus por você é a cruz. Porque Ele deu por mim e por você o que eu não daria por ninguém. O Filho único. O único Filho. Perfeito, santo, puro. Para que todas as vezes que você olhasse para a cruz, você nunca duvidasse, apesar dos meus problemas, apesar das minhas deficiências, apesar das minhas inconstâncias, apesar da minha tristeza, da minha dor, das minhas lágrimas, da minha depressão, Deus me ama. E essa é a razão de você estar aqui. Eu quero encerrar dizendo, em Cristo há esperança. Em Cristo há esperança. Você pode ter perdido bens, você pode ter perdido alegria, você pode estar com a sua autoestima achatada, você pode estar enfrentando problemas que aparentemente você não vê solução, mas em Cristo há esperança. Há esperança para o acaído, há esperança para o drogado, há esperança para aquele que busca perdão. Em Cristo há perdão, em Cristo há cura, em Cristo há recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Lembra-se quando Pedro nega, Pedro achou que tudo estava acabado para ele, mas no momento da ressurreição, o anjo de Deus apareceu e disse o seguinte, diz aos discípulos de Jesus, e diz também a Pedro, que acha que não é mais discípulo porque negou, porque falhou, diz a eles que Jesus vai encontrar vocês lá na frente. É assim que eu encerro. Hoje você está aqui, mas o Senhor vai te encontrar lá na frente. Apesar de sermos quem somos, Ele não nos deixa à deriva da nossa sorte. Amém? Pastor, por gentileza, venha.
nós estávamos conversando e estávamos dizendo a ele, ao pastor Tiago, que a igreja é uma comunidade terapêutica. E o nome dessa comunidade terapêutica aqui chama-se Família Reformada. E você está convidado a participar dela. O pastor Tiago Wagner vai ainda nos trazer uma palavra nesse sentido. Joia. Pensando um pouco sobre o que o aconselhamento bíblico tem a dizer, tem a pensar sobre depressão, sobre essa questão tão complexa que é a questão do suicídio, e por várias vezes a Bíblia, as Escrituras vão apresentar como sendo uma alma angustiada, né? Por diversos momentos isso vai aparecer, essa terminologia, essa forma de falar de uma angústia realmente profunda. Aí nós vamos ver vários personagens e várias personagens da Escritura passando por dificuldades tamanhas, e a forma como eles se expressam, muitas vezes é através do lamento. Como que eu vou lidar com isso? Muitas vezes é expressando o seu lamento em oração ao próprio Deus. E a gente vê vários desses clamores, várias pessoas clamando a Deus. A gente vê, por exemplo, Sara clamando a Deus dessa forma. Nós vemos Ana, que nem sempre age de forma completamente bíblica, mas joga suas ansiedades ao Senhor. Nós vemos Raquel, por exemplo, em Gênesis 30, quando ela exclama, né, dê-me filhos ou morrerei. E quando a gente pensa dessa forma, a gente vê alguém que chega um momento em sua vida que pensa, a vida não vale a pena dessa forma. O formato como a vida se desenvolveu, as coisas pela qual eu estou passando, me levam a uma angústia tamanha que viver não vale a pena. E assim como Raquel faz lá em Gênesis 30, nós temos também uma história bastante conhecida, a história de Ana. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela à mão, a gente não vai passar todo o texto, mas vamos dar uma pincelada aqui em alguns aspectos sobre o contexto que está acontecendo com Ana, para a gente entender exatamente como que essa angústia de alma acontece. Se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel 1:1, né, e nós vamos pular alguns textinhos ali até o versículo 20, rapidamente, nós vemos que Ana era casada com um sujeito chamado Eucana, e eu vou olhar para esse texto e perceber que Eucana, ele, apesar de ser um homem piedoso, ele era um homem sem noção, ele tinha algumas dificuldades de vida, a qual ele não sabia lidar, especialmente com a sua esposa. Deus havia feito de Ana, especificamente Ana, uma mulher estéril, e ela vivia numa sociedade onde o valor de uma mulher era fortemente associado à capacidade de se ter filhos. Então, nesse contexto, Ana vivia com essa dificuldade imensa de ter filhos, ela desejava muito ter filhos, seu valor social estava agregado a isso, então ela vivia, de certa forma, como uma vulnerável dentro da sua sociedade, mas não somente isso, havia também uma parente muito próxima, uma outra esposa de Eucana, na época, Penina. Penina zombava dela por conta da sua infertilidade. E é bem interessante, então, a gente vê o clamor de Ana, que vai se mostrar tão intenso nessa angústia profunda. E havia esse peso, então, da infertilidade, né, algo social ali, do contexto do Antigo Testamento, e Eucana, né, como alguém, um marido que é piedoso, cuida sim da sua família. O versículo 3 vai falar que ele subia ano em ano para sacrificar, para adorar ao Senhor, fazer os sacrifícios ao grande Senhor dos Exércitos, mas Penina aproveitava esses momentos para provocar Ana de forma mais intensa. O versículo 6 deixa isso muito claro. Ela provocava a Ana, irritando ela intencionalmente, né? O que a gente hoje chamaria de bullying, né? Alguém próximo, alguém que constantemente fazia, né, zombação por conta dessa dificuldade. E a tristeza de Ana, no versículo 7, fala que essa angústia era tão grande que ela perdia inclusive o apetite, perdia a fome por conta do tanto quanto ela chorava. Você deve conhecer pessoas que passaram por momentos assim, angústia tamanha, que não conseguiam nem se alimentar, nem comer. E é interessante que Ana percebe que a situação está totalmente fora do seu próprio controle. Ela não tem como controlar essas circunstâncias, as coisas que estão acontecendo na vida dela. E ela começa então a questionar o seu valor, o seu propósito, e começa a pensar no que reside o meu valor. E ela olha para a sociedade, ela vê que o valor da sociedade, que compete a ela naquele momento, seria se ela tivesse filhos. Ela então, uma mulher sem filhos, não enxerga o seu valor dentro da sociedade. E a grande pergunta é, que valor eu tenho?
E as pessoas que estão passando por angústia, por grande depressão, elas se questionam isso. Qual valor eu tenho? Pessoas que muitas vezes vão decidir, então, dar cabo da sua vida, chegam a essa conclusão: eu não tenho valor algum. E, portanto, a vida não vale a pena. Circunstâncias, dificuldades para todos os lados, e a pessoa então decide, simplesmente a vida não vale a pena. E a pergunta é: aonde reside o nosso valor? Aonde reside o seu valor? E o valor que nós temos individualmente está em Jesus Cristo, aquele que está em nós. Seria como mais ou menos se você fosse no meu escritório, se você fosse me visitar lá no meu escritório, eu tenho lá umas fotos da minha família. E aí você vem lá e você rasga as minhas fotos. Pensa, você me visitando lá, você rasga as minhas fotos, eu vou ficar muito chateado com você. E aí você vai dizer: não, mas as fotos, isso vale R$1, R$2, né? No centro ali você vai e imprime fotos novas. Mas para mim o valor daquelas fotos está naquelas pessoas daquelas fotos. Então existe um valor agregado naquelas fotos por aqueles que estão naquelas fotos. Para mim, eles têm um valor especial. E esse é o nosso valor diante de Deus. Quando nós temos Cristo em nós, nós temos um valor especial para Deus. O valor que nós temos diante de Deus não reside em nós mesmos, em quem nós somos, mas naquele que habita em nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê o valor do próprio Jesus Cristo. E é interessante que Ana, na história que a gente está vendo aqui, ela passa a se perguntar, e ela começa a falar para o marido dela, né? Porque a gente começa a juntar pessoas ao nosso redor para tentar nos ajudar, e a gente vê alguém que não sabe auxiliar a sua própria esposa. Você já viu maridos assim? A resposta de Eucana, o marido de Ana, acerca da sua dificuldade, quando ela passava por essa angústia de alma, o marido, no versículo 8, ele diz assim: não sou eu melhor do que ter 10 filhos? Pense um cara que pensava bem de si mesmo. O meu valor como marido é melhor do que de 10 filhos. Obviamente, é um marido que não compreendia a dor da sua esposa. É por isso que eu digo que é um marido meio sem noção. Um marido que não sabia como perceber a dor da sua esposa. E aparentemente nós temos uma esposa aqui, essa Ana, que estava completamente sozinha na sua dor e na sua angústia. E no versículo 11 expressa a oração dela, expressa esse lamento dela, onde ela diz ao Senhor: lembra de mim, Senhor, não te esqueças de mim. O que me lembra do Salmo 13, onde o salmista Davi diz: até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando, Senhor, o Senhor vai ocultar o teu rosto de mim? Até quando que eu vou estar relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? E nesse momento então que Ana está derramando seu coração diante de Deus, e diz que ela estava muito perto do templo, onde o pessoal ali, os sacerdotes, estavam fazendo todo o serviço sacerdotal daquela época, ou seja, os líderes religiosos estavam ali, e tinha um rapaz, Eli, fazendo seus serviços, já talvez senhor nessa época, e ele vê aquela moça então lamentando, chorando, mexendo os lábios, diz que ela estava orando em silêncio ao seu Deus, e ele então diz: por que essa bêbada está aqui? Esse é o formato que esse líder religioso lida com a questão ali. Ele vê ela em silêncio, mexendo os lábios, pensa que ela está bêbada. Então, uma mulher que tinha uma dor extrema na alma, uma mulher que era de segunda categoria perante a sociedade, tinha parentes próximos que faziam bullying com ela, um marido que não sabia lidar com ela, e agora um pastor, um líder religioso que tratava ela com injustiça. E aqui Ana, em profundo desespero, ela joga suas orações a Deus, ela joga suas dores a Deus, orando de forma correta, entendendo quem Deus é, reconhecendo quem Deus é e o seu valor diante de Deus. E a oração de Ana é um exemplo de entrega total, porque ela vai fazer um voto com o Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim na minha aflição, na aflição da sua serva, e me der um filho, eu darei esse filho ao Senhor, até o fim da sua vida. É interessante isso, porque ela muda a sua perspectiva, os seus desejos não são mais para si próprios,
O filho que ela tanto deseja já não é mais um filho para ela. Ela decide aqui que ela quer ter um filho para Deus, um filho que ela poderia entregar para Deus. E dessa forma, então, a gente conhece a história. Ana, no tempo devido, ela vai ter um filho, vai dar à luz a Samuel, que vai ser futuro profeta, vai ser o último dos juízes, inclusive em Israel, e Deus responde ali as suas súplicas. E ela então responde, oferecendo realmente seu filho para Deus. Nós sabemos que Deus nem sempre responde imediatamente, mas Ele escuta no tempo certo. E nesse voto, então, nós vemos alguém que está orando e entregando os pontos para Deus. E muitas vezes a nossa dor, ela não é compreendida pelos outros, mas nós temos um Deus que enxerga os corações. Pense, coloque-se no lugar aqui de Ana. A sua sociedade, seus parentes próximos, seu próprio marido, seu próprio líder religioso, ninguém compreende a sua dor e a sua grande dificuldade. Mas ela mesmo assim percebe a importância da vida dela, que poderia gerar inclusive filhos que poderiam servir ao próprio Senhor. Nós tivemos aqui uma apresentação de crianças, olha que coisa maravilhosa que é, quando uma família decide entregar ao Senhor tudo o que tem. E essa história então, ela nos mostra e ilustra a questão do desespero, que muitas vezes as pessoas estão sofrendo, por conta de circunstâncias, coisas que estão acontecendo na sua vida, e talvez você, essa noite, tenha grandes dificuldades em sua vida, e pessoas, a sociedade vai falar sobre ideação suicida, como sendo uma forma de escape, como sendo uma forma de escapar de fato das dificuldades, e nós sabemos que a grande forma de escapar das dificuldades é escapar para junto do Senhor, como nós vemos Ana fazendo, como nós vemos Davi fazendo, como nós vemos Sara fazendo, nós vemos vários personagens correndo para o Senhor, clamando ao Senhor na sua angústia. Então o desespero, o sofrimento, toda essa dor que pode existir na alma, demonstra quão necessário que é nós confiarmos em Deus, em tempos de verdadeiro desespero, e trazer as nossas angústias para junto dEle, para diante dEle, entregando no trono da graça. Nós tivemos recentemente um caso onde nós podemos ajudar uma moça que, num desespero semelhante, ela chegou até nós dizendo, olha, já tentei todos os tipos de atendimento, já tentei todos os tipos de acompanhamento, já tinha feito todos os tipos de tratamento, e disse assim, uma das últimas coisas que eu quero tentar é o tal do aconselhamento bíblico. Ela estava visitando ali a nossa igreja há algumas semanas, ouviu falar de aconselhamento bíblico, e como uma última tentativa, e disse, eu já não tenho mais esperança, porque tudo que eu já tentei não deu em nada, eu continuo com essa angústia na alma, onde a vida não vale a pena, e várias vezes pensamentos suicidas e desejo realmente de tirar a própria vida por anos e anos e anos. Marido, 2 filhas, meninas saudáveis, e ela própria não enxergando quanto Deus havia sido bondoso para com ela. E a grande questão estava em torno de um conflito que ela tinha com a sua própria mãe. Ela havia tomado um golpe milionário da própria mãe, e ela vivia com essa angústia e esse pesar, e todos os tipos de acompanhamento que ela tinha feito apontavam para essa mãe, e jogavam a culpa na mãe, e ela não entendia, porque ela entendia sim que a mãe era culpada, mas como que esse peso que estava na alma dela poderia ser retirado, essa dificuldade toda. E nós cremos que a Bíblia tem a solução para todas as dificuldades. Então nós conduzimos ela ensinando sobre o perdão. E o perdão não quer dizer que agora ela vai perdoar essa dívida, que ela nunca mais vai receber, quando eventualmente até isso pode acontecer. Mas uma moça que está aprisionada aos próprios sentimentos, e esse sentimento tão negativo e pesaroso contra a mãe, ela reteve aquilo que o próprio Deus diz para ela que ela deveria fazer. E mesmo sendo alguém de boa teologia, alguém com bastante conhecimento bíblico inclusive, sabendo eventualmente o que ela deveria fazer, mas ela nunca tinha realmente entendido o quanto esse perdão verdadeiro poderia ser libertador para essa dificuldade dela. E foi bem interessante porque
num encontro só, né? Não foi nenhum acompanhamento. Às vezes a gente pensa aconselhamento bíblico num processo longo, mas isso foi um encontro. Enquanto nós tivemos com ela, passamos a teologia do perdão para com ela. Ela disse: essa noite eu decidi que eu vou perdoar minha mãe. Eu vou viver da forma como Cristo pede de mim. E foi muito interessante porque na próxima semana fomos conversar com ela. Ela disse: olha, aquilo foi a coisa mais libertadora em toda a minha vida. Eu pensei, não pode ser, né? Uma coisa tão simples, e por anos ela passando por toda essa dificuldade, tantos desejos suicidas por tanto tempo, e de repente, ela veio me agradecer e disse: Tiago, aquilo que você falou, aquilo que você fez por nós, eu disse, eu não fiz nada por vocês, eu abri a Bíblia, eu falei sobre os princípios bíblicos, Deus fez tudo, Deus fez tudo, Deus fez tudo na vida dela. O marido veio conversar comigo e disse: nossa vida mudou completamente, eu tenho outra esposa em casa. E esse é um Deus que transforma vidas, e é um Deus que pode transformar a minha vida, pode transformar a sua vida, mesmo que nós já cremos em Cristo, mesmo que nós temos boa teologia, mesmo que nós sabemos talvez todos os pontos da Escritura, existem questões que nós temos que aplicar de fato na nossa alma, e como nesse sentido, perdoar, como nessa história, poder entregar para Deus aquilo com a qual a gente realmente está lutando. Que nosso Pai esteja nos conduzindo, que Deus possa estar falando ao seu coração, para que, se você está pesaroso na sua alma, você possa entregar algumas coisas para o Senhor que realmente fazem sentido e que dizem respeito a conhecer de fato a Deus. Que a nossa oração possa ser entregue a Deus, sem hesitar, com todas as questões que realmente dizem respeito ao próprio Pai. Que Deus nos abençoe e a gente possa estar pensando então dessa forma.